Vamos à leitura do texto. Eu quero ser breve hoje, para você não ir embora para casa tarde. Estou feliz de ver alguns rostos aqui, de alguns amigos queridos. Muito bom tê-los aqui. Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20. Vamos ler do verso de número 1 ao verso de número 12. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto, da Síria. Eis que eles já estão em Hazazon-Tamar, que é En-Gede. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor, e proclamou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa resistir. Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Eles têm morado nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante deste templo e diante de ti, pois o teu nome está neste templo, e clamaremos a ti na nossa angústia, tu nos ouvirás e livrarás. Verso de número 10. E agora, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que eles estão nos recompensando assim. Estão vindo para nos expulsar da tua propriedade, que nos deste em herança. Verso de número 12. Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Vamos orar ao Senhor? Deus querido, nós louvamos o seu nome nessa noite. Rendemos ao Senhor graças por podermos estar na tua casa, cultuando o teu nome, e juntos reunidos para oferecermos os nossos corpos em sacrifício vivo, Deus santo e agradável a ti, que é o nosso culto racional. Nessa hora, que o teu Espírito Santo continue conduzindo esse culto, que o Senhor possa conduzir esse tempo, que não sejam as minhas palavras, que sejam as suas palavras, que não seja aquilo que eu quero falar, mas que o seu Espírito quer falar. Prepara os corações, o Senhor conhece cada coração que entrou por essas portas, e o Senhor sabe aquilo que nós precisamos e necessitamos ouvir da tua parte. Fale, Senhor, de forma especial, à mente, ao coração, que seja uma palavra simples, que alcance o entendimento de todos, mas que o seu nome, Senhor, seja glorificado nesta noite. Joga por terra toda resistência, Senhor, contra a ação da sua palavra. Que vidas sejam renovadas, que vidas sejam alcançadas, que cadeias sejam quebradas, que grilhões sejam quebrados, Senhor, e que no nome do teu Filho Jesus haja salvação nessa noite, nessa casa. Esse é o desejo do nosso coração, isso é o que nós te pedimos, e assim nós oramos a ti, ó Deus, no nome de Jesus. Amém, e graças a Deus. Amém, queridos? Esse texto é um texto muito interessante e uma porção da palavra que está no meu coração já há algum tempo, minha esposa sabe disso, texto que vem queimando aqui, e quando o pastor Alvir falou comigo, para ministrar esse domingo, foi o texto que veio após um período óbvio de meditação, e Deus direcionou, é isso mesmo, e hoje pela manhã, ouvindo o André, Deus confirmou mais ainda, é esse mesmo.
Quando o André ministrava, assim que ele começou a falar, o Espírito Santo veio trazendo confirmação de que era esse mesmo texto para falarmos para a igreja na noite de hoje. E o tema da mensagem hoje diz assim: quando o medo nos invade, Deus nos chama à confiança. Quando o medo nos invade, Deus nos chama à confiança. E a gente, quando começa a ler esse texto, a gente percebe um rei de Judá. Na época, Israel estava dividido. O livro de Crônicas, ele vai falar das crônicas dos reis de Israel, vai contar as histórias que aconteciam naquele tempo. E ele vai narrar a história de um rei que, nos capítulos anteriores, ela vai dizer que ele era um rei que procurou ser fiel ao Senhor. Um rei que procurou tirar os altares que haviam naquela terra. Um rei que procurou seguir as orientações do Senhor. Um rei que enviou pessoas às outras partes da nação para proclamarem a palavra. Um rei que se preocupava em orar a Deus, buscar a direção dele antes de ir a uma guerra. Se você ler os versos anteriores, você vai ver que ele entra em uma aliança com o rei Acabe, que os mais antigos já conhecem. Não era um rei tão bom assim, talvez seja uma aliança um pouco duvidosa, mas fato é que ele entra em aliança com esse rei, e Acabe quer sair à guerra sem consultar a Deus. E esse rei Josafá, ele diz assim: não, a gente precisa consultar a Deus, a gente precisa buscar a orientação do Senhor, a gente precisa buscar o direcionamento de Deus para irmos à guerra. Então a gente está falando de um homem que, apesar dos defeitos, como todos nós temos, mas que se preocupava em buscar ao Senhor, que tinha a preocupação e o desejo de ser obediente a Deus. E quando a gente lê esse texto que acabamos de ler, a gente percebe que logo no início do capítulo 20, ele recebe uma notícia, que há uma nação, há alguns povos que estão se reunindo e eles estão se preparando para invadir aquela terra. Eles estão se preparando para adentrarem até aquele lugar e guerrearem contra ele. E quando a gente olha o que acontece, ele acaba de receber a notícia, e o verso de número 2 vai dizer que uma grande multidão está vindo contra Judá. Mas o que é interessante é que, quando nós lemos o verso de número 13, vai dizer que, então Josafá teve medo. Então Josafá temeu. Quando a notícia chegou, quando a pessoa chegou para trazer a notícia do que estava para acontecer, do que estava para sobrevir sobre aquela nação, esse rei, que era obediente ao Senhor, que buscava ao Senhor, que tentava buscar a orientação de Deus para sair à guerra, um rei que tinha, quando nós lemos os capítulos anteriores, aproximadamente 900 mil valentes à sua disposição para guerrearem naquele tempo a seu favor. O texto vai dizer que quando ele recebe a notícia, ele teve medo. Ele sentiu medo. Apesar de todas as circunstâncias, ele temeu. E para a gente começar a contextualizar e trazer alguns ensinamentos desse texto para nós, eu percebo logo aqui que todos nós podemos sentir medo em algum momento. Do que você sente medo? O que te atemoriza? O que faz com que nós tenhamos medo? O que faz com que nós, ao ouvirmos, temamos o que está para acontecer? O que te deixa com medo? Não é o medo igual a um amigo nosso que temos aqui, que quando o corredor está escuro para ir ao banheiro, e ele tem medo de passar ali. Alguns sabem quem é, mas não vou expor. É um querido. Não é esse medo. Mas fato é, irmãos, que quando nós lemos esse texto, a gente percebe que todos nós estamos suscetíveis ao medo. Todos nós estamos à mercê de, em algum momento na vida, sentirmos medo. Mesmo que nós nos coloquemos à disposição para buscar ao Senhor, mesmo que nós leamos a palavra, mesmo que nós busquemos de todo o nosso coração obedecer a Deus, mesmo que nós nos esforcemos para estar aqui, mesmo que nós tenhamos o nosso tempo de oração, de devocional, de meditação, em algum momento, todos nós estamos suscetíveis a sentir medo. Talvez, quando nós recebemos uma notícia, assim como Josafá recebeu, o nosso coração tema.
Talvez, quando o diagnóstico chega, o nosso coração tem medo. Talvez, quando a carta de demissão chega, o nosso coração estremeça de medo. Talvez, quando as contas cheguem em nossas mãos e a gente olhe para as contas e compara com o dinheiro que tem na conta e esse dinheiro não dá para pagar essa conta, nós sintamos medo. Talvez, quando você pense no futuro, você tenha medo. Talvez o medo, em alguns momentos, ele tome conta de você. Talvez o medo, em alguns momentos, ele tome conta de você da mesma forma que tomou conta de Josafá. E sentir medo é algo que todo ser humano pode passar. Ainda que nós sejamos crentões, a gente está suscetível a sentir medo. E quando a gente olha para esse texto, irmãos, eu me lembro que a Bíblia não faz questão nenhuma de esconder as fraquezas e aqueles heróis que também sentiram medo. Quando a gente olha para Elias, a gente percebe um homem que trava uma batalha espiritual com inúmeros profetas de Baal, vence, ora, fogo desce do céu, ele estava em comunhão, ligado com Deus, acaba aquilo ali, ele ouve uma ameaça e ele sente medo. E ao sentir medo, ele se esconde. Quando a gente percebe e olha a vida de Pedro, Pedro também teve medo. E é engraçado, porque talvez tenha alguém aqui essa noite que sinta o mesmo medo que Pedro sentiu. Às vezes a gente passa por alguns textos da Bíblia e a gente não se atenta, mas um dos momentos em que Pedro sente medo é quando ele está caminhando em direção a Jesus. Você já pensou nisso? Tudo bem que ele está andando sobre as águas, mas ele está andando na direção de Jesus. E talvez tenha alguém aqui que esteja caminhando na direção de Jesus, mas tenha medo. Medo desse encontro, medo das mudanças que podem ocorrer, medo das coisas que ele precisará abandonar, medo das transformações que ele vai viver. Talvez a gente sinta medo nesse sentido também, de viver um encontro transformador com Jesus. Talvez você ouça a palavra, ela toca no seu coração, você entende, você percebe que esse é o caminho, mas na hora de você se decidir, na hora de você levantar e dar um passo, o seu coração tem medo, porque você teme assumir esse compromisso e viver essa transformação com Jesus. Davi também teve medo. Quando, logo após vencer Golias, ele recebe uma ameaça de Saul. E aquele mesmo homem que acabou de vencer o gigante, ele foge com medo. Todos nós sentimos medo. E ao ler esse texto, algo muito interessante é perceber que um rei, diante do seu povo, ele não esconde que sentiu medo. Nós que, de certa forma, lideramos, nós que, de certa forma, temos um papel talvez de destaque, entenda o que eu estou falando, na casa do Senhor, às vezes a gente tem medo de demonstrar que temos medo. Às vezes a gente tem medo de demonstrar a nossa humanidade. E a gente percebe um rei, irmãos, diante da sua nação, não se importando em demonstrar a sua humanidade, não se importando em demonstrar que tem medo. Agora, ele teve medo, ok. E o que ele fez com isso? Ao sentir medo quando a notícia chega, ele escuta a notícia, teme e paralisa. Fica atemorizado ao ponto de não sair do lugar, de não conseguir ter uma atitude e nada fazer. Não. Quando a gente continua lendo o texto, a gente vai perceber que ele tem medo. E o mesmo versículo vai dizer que quando ele sente medo, ele toma uma decisão. Ao sentir medo, no mesmo instante ele decide algo. Então não há nada de errado em sentirmos medo. Não há nada de errado em temermos. Não há nada de errado em talvez ter medo da morte, ter medo do desemprego, ter medo de não conseguir pagar a conta, ter medo talvez de
Tem sim alguma circunstância que talvez se adeque à sua vida. Não há nada de errado nisso. Mas a gente precisa decidir algo. E o que Josafá decidiu? O texto vai dizer que ele prontamente decidiu buscar ao Senhor. Ele sente algo desconfortável. E ao mesmo tempo que sente, a decisão dele é logo buscar a presença e a face do Senhor. Isso me faz lembrar do versículo que está em Hebreus, capítulo 4, verso de número 16. Não sei se podem projetar, mas ele vai dizer assim: portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para a ajuda em momento oportuno. O medo chegou, a incerteza chegou, a dúvida bateu a porta, mas eu decidi resolver essa questão. Como? Buscando ao Senhor. Entendendo que aquele que é a fonte do meu socorro, aquele que é todo o poder para dar todo o auxílio e todos os recursos necessários para que eu enfrente a situação e vença o medo, é o Senhor. Por isso, eu preciso fazer aquilo que o versículo de Hebreus 4,16 nos diz. Eu preciso me achegar com confiança ao trono da graça, a fim de alcançar graça e misericórdia em tempo oportuno, no tempo preciso, no tempo que eu necessito, no tempo que eu preciso do socorro e da ajuda do Senhor. E quando a gente olha para esse texto novamente, a gente percebe que Josafá, no verso de número 5, ele põe-se em pé na congregação de Judá, de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e ele realiza uma oração linda diante de toda a igreja. Quando ele decide buscar ao Senhor para solucionar aquela questão, ele não o faz sozinho. Quando ele decide buscar ao Senhor para vencer aquela adversidade, vencer aquela iminente tragédia que estava para acontecer, ele não ora sozinho. Ele ora junto com toda a nação. Nós precisamos orar, mas nós precisamos fazer isso, muitas vezes, com o auxílio dos nossos irmãos. Nós precisamos, muitas vezes, fazer isso com o auxílio daqueles que caminham conosco, para não orarmos sozinhos, para enfrentarmos as adversidades com auxílio, para levarmos o fardo uns dos outros, para compartilharmos as nossas dificuldades e enfrentarmos as batalhas que se colocam e apresentam diante de nós com ajuda, com companhia, não sozinho. Não que Deus não nos ouça sozinho, Ele ouve, mas fazermos com acompanhamento fica mais leve e fica mais fácil. Caminhando mais para frente, nós percebemos que, ao orar, lá embaixo, no finalzinho, que é algo que queimou muito no meu coração, ele faz uma oração linda, nós lemos juntos, mas a partir do verso 12, Josafá diz algumas coisas que me pegaram. Ele vai dizer assim, no verso 12 ele começa: ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Ele está questionando ao Senhor em relação àquelas pessoas que estavam para invadir, mas ele continua e ele diz assim: porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Nessa hora, ele reconhece que ele não é capaz. Nessa hora, ele reconhece que ele não tem condições de vencer aquela adversidade. Nessa hora, ele reconhece a sua pequenez. Nessa hora, ele reconhece que tudo aquilo que é necessário ter para vencer aquela grande dificuldade, para encarar aquela adversidade, ele não possui. E orando ao Senhor, ele está dizendo: Deus,
eu não tenho a força que é preciso. Deus, eu não tenho a intelectualidade que é preciso. Deus, eu não tenho os recursos necessários. Senhor, eu não tenho capacidade de enfrentar essa circunstância. Eu não tenho condições de vencer essa guerra. Eu não tenho condições de vencer essa batalha. Eu não tenho condições de vencer. E ele me faz lembrar do texto de Jesus em João 15,5, dizendo: sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, nada podeis fazer. As circunstâncias que nós enfrentamos, há adversidades que nós enfrentamos, há lutas que nós às vezes entramos, há situações que às vezes surgem, como aqui, no caso de Josafá, que se apresentou diante dele, que nós não temos condições de vencer, que nós não temos condições de solucionar. E às vezes nós gastamos tempo, nós gastamos esforços, nós gastamos tudo que temos tentando resolver algumas situações que nós não temos condições. Ao invés de nós reconhecermos, de nos voltarmos para o Senhor e falarmos com Ele que nós não temos os recursos, que nós não temos a força, que nós não temos a capacidade para resolvermos essas questões e que nós precisamos dEle. Que Ele é aquele que irá nos dar direção, que Ele é aquele que irá nos guiar, que Ele é aquele que irá nos dar a força, que Ele é aquele que irá nos dar a sabedoria, o entendimento, a visão necessária para que nós consigamos vencer as adversidades que estamos enfrentando. E seguindo no texto, ainda no verso de número 12, ele vai dizer assim, depois que ele diz o que lemos, ele diz: não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Lembra que é o rei orando com o povo. Todos estão ouvindo o que ele está dizendo. Você andaria com um líder, ou você seguiria um pastor que se colocasse diante de você em oração dizendo assim: eu não sei o que fazer. Mas o problema está aí, tem que resolver, tem que solucionar. Mas eu não sei o que fazer. E ele ora diante daquelas pessoas, demonstrando a sua fragilidade e dizendo: eu não sei. Reconhecendo que ele depende exclusivamente do Senhor, dizendo: o que é preciso fazer eu não sei. Eu não sei o que tem que fazer. Você já enfrentou alguma situação assim? Você já passou por algum momento, por alguma adversidade, em que você olhava para a situação, você olhava para a circunstância, para a complexidade daquilo que se apresentava diante de você, e você precisando resolver, e você dizia assim no seu coração: eu não sei o que fazer. O que eu faço para resolver isso aqui? O que eu faço para solucionar esse problema? Como eu faço para sair disso? Porque às vezes são situações, circunstâncias que nós nos metemos. E às vezes a gente pergunta assim: o que eu faço para sair daqui? Deus, me ajuda. O que eu faço? E ele tem uma atitude linda nas próximas palavras. Porque ele vai dizer assim: nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Ele está dizendo: Deus, eu não sei o que fazer, eu não tenho entendimento para solucionar o problema, eu não tenho os recursos necessários para resolver essa questão, eu não sei o que vai acontecer lá na frente, mas a minha confiança, mas o meu coração, mas a minha esperança, mas a minha certeza está no Senhor. Porque os meus olhos estão em ti, os meus olhos estão no Senhor. Isso me faz lembrar do Salmo 121, irmãos. Eleva os meus olhos para os montes, não é assim que diz? E ele vai perguntar: de onde me virá o socorro? Porque às vezes a gente lê como se isso fosse uma afirmação, mas é uma pergunta daqueles peregrinos que iam até Jerusalém
para celebrarem ao Senhor, passando pelos caminhos perigosos e tortuosos, e eles olhavam para os montes e viam os altares de incenso, de sacrifícios a outros deuses, e eles perguntavam: de onde me virá o socorro? Eu elevo os meus olhos para lá, de onde me virá o socorro? É de lá. São dos falsos deuses, são dos deuses feitos à imagem e semelhança de homem, feitos com a mão humana. Não, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu socorro muitas vezes não vem do que eu sei, o meu socorro não vem do meu braço, o meu socorro não vem da minha capacidade de solucionar as questões, o meu socorro não vem daquilo que eu sei fazer, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Me faz lembrar de Salmos de número 46, o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente no tempo de tribulações, de adversidades, de angústia. Se Ele é refúgio e fortaleza, se Ele é socorro, eu preciso correr para lá, irmãos. Eu preciso correr para Ele, porque Ele é aquele que tem tudo para me ajudar. Me faz também lembrar do Salmo de número 37. Pode projetar o Salmo de número 37? Verso 39. Por favor. Esse eu não lembro de cabeça. Foi? Salmo de número 37, verso 39. Deixa eu ver aqui. Diz assim: mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a fortaleza deles em tempos de angústia. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscamos refúgio. Porque nele buscamos refúgio. Ministério de Louvor, pode já subir aqui para me ajudar, que a gente já vai caminhar para o final. Por favor. Quando a gente olha para esse texto e a gente começa a reparar nesses detalhes, nós percebemos que nenhum de nós estamos livres de passarmos por momentos difíceis. Nenhum de nós estamos livres de enfrentarmos crises. Nenhum de nós estamos livres de enfrentarmos adversidades. Porque em algum momento foi nos dito que se eu obedecer, se eu orar, se eu ler, se eu for obediente, se eu for para o culto, nada de ruim vai acontecer. Isso não é verdade. Às vezes as circunstâncias se apresentam diante de nós e a gente precisa encará-las. E não há nada de errado em sentirmos medo, como nós já falamos no início. Desde que a nossa atitude diante do medo seja decidir buscar ao Senhor, com o auxílio de outros, através da oração, reconhecendo que nós não temos condições e os recursos necessários para nós solucionarmos e resolvermos os problemas. Muitas vezes nós não temos. E a gente precisa reconhecer isso. A gente precisa entender que nós somos limitados. Nós precisamos entender que nós somos seres humanos. E que, às vezes, quando a crise chega, quando a notícia do médico chega para nós, de que não vai dar certo, de que não tem jeito, a gente precisa lidar com aquilo. Claro que crendo que o nosso Deus opera milagres, Ele pode mudar as circunstâncias, mas a gente precisa entender que às vezes Ele não faz. Agora, quando a gente olha para o texto e a gente percebe esse homem dizendo e reconhecendo que ele não sabe o que fazer, mas que a esperança e a confiança dele está posta no Senhor. Que ele tem a certeza de que tudo aquilo que ele precisa, de que tudo aquilo que a sua alma anseia, de que todos os recursos necessários para enfrentar os problemas e a adversidade está no Senhor. E nós seguimos lendo a passagem. A gente vai ver algo que é muito lindo, porque nós aprendemos que muitas vezes a gente precisa fazer alguma coisa.
A gente aprende, às vezes, desde pequeno, que eu preciso merecer, que eu preciso fazer, que eu preciso me esforçar, que depende de mim, da força do meu braço, para que aquilo se resolva, para que aquilo se solucione. E aí a gente se repara com a resposta de Deus para ele. E a resposta de Deus para ele, ela nos deixa desconcertados. Porque o texto vai seguir, a partir do verso 13, a gente já caminhando para o final, dizendo assim: todos os homens de Judá estavam em pé diante do Senhor, com as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Todas as famílias estavam reunidas, orando e buscando a direção de Deus. Verso 14 diz: então, no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matatias, levita, dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: escutem com atenção, todo Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá. A resposta veio para todos. E ele vai dizer: assim diz o Senhor, não tenham o quê? Não tenham medo, nem se assustem por causa desta grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Não tenha medo. Não tenha medo do futuro. Não tenha medo daquilo que você não consegue resolver. Não tenha medo das adversidades. Porque o Senhor, Ele nos direciona e Ele está conosco nesses tempos. E Ele vai dizer assim: amanhã vocês irão ao encontro deles. Eis que eles virão pela ladeira de Ziz e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. E Ele continua dizendo: neste encontro vocês não precisarão lutar. Como é que vence uma guerra, irmãos? Como é que vence uma batalha sem lutar? Como é que vence uma guerra sem fazer nada, irmãos? Como é que vence uma guerra sem colocar a mão na espada? Como é que enfrenta uma adversidade e resolve um problema sem ter uma atitude? Mas a atitude que o Senhor exigia deles era apenas uma: tomem posição. Eles precisavam fazer alguma coisa, mas eles precisavam, sabe o que eles precisavam fazer? Tomem posição. E eles ouviram o Senhor dizendo: fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará, ó Judá e Jerusalém. E ele repete: não tenham medo nem se assustem. Amanhã sai ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Você percebeu? Tomem posição, não façam nada. A posição é confiar. A posição é acreditar. A posição é nos colocarmos diante de Deus, entendendo que muitas vezes não adianta o que a gente sabe, não interessa os recursos que nós temos, não interessa a nossa intelectualidade, não interessa a nossa capacidade, não interessa aquilo que eu sei e consigo resolver. Tem momentos que eu preciso me colocar diante dele e ficar parado e confiar, irmãos. Confiar que quem resolve é Ele, confiar que quem faz é Ele, confiar que quem soluciona é Ele, confiar que quem traz de volta é Ele, confiar que quem cura é Ele, confiar que quem faz acontecer é Ele, confiar que quem abre a porta é Ele, confiar que quem salva é Ele, confiar que quando eu paro com um amigo e compartilho do Evangelho, não é a minha capacidade, quem faz é Ele. É entender que quando eu quero um emprego novo, quem faz é Ele. Eu faço a minha parte, mas quem abre a porta é Ele. É entender que quando a doença chega e eu clamo pedindo por cura, quem faz é Ele. É entender, irmãos, de que quem transforma a maldição em bênção, como diz a palavra, quem cria caminho no deserto, quem cria rios no ermo, quem muda as circunstâncias, as situações, é Ele, irmãos. Não somos nós. A gente precisa confiar. A gente precisa confiar. A gente precisa acreditar que quem faz é o Senhor. E aí a gente escuta isso. E talvez você me pergunte assim: tá bom, a salvação vem do Senhor, o livramento vem do Senhor, a vitória vem do Senhor, e então sempre que eu orar, Deus vai fazer.
Sempre que eu confiar, Deus vai resolver. Sempre que eu ajoelhar e pedir, Deus vai responder. Sempre que eu acreditar e clamar, a resposta vai vir. Nem todas as vezes, irmãos. Se eu dissesse isso aqui, eu seria negligente. Nem todas as vezes. Mas independente se a resposta vai vir, independente se a porta vai se abrir, independente se a vitória vai chegar, independente de qualquer circunstância, o que o texto nos ensina é que os meus olhos estão postos no Senhor. Os meus olhos estão nele e eu preciso confiar e acreditar, independente do resultado, irmãos. Mesmo se a porta se fechar, mesmo se o emprego não vier, mesmo se o sonho não se realizar, mesmo se a vitória não chegar, nós continuaremos confiando, acreditando, adorando, derramando o nosso coração diante dele, não porque ele pode fazer, porque, irmãos, a salvação vem do Senhor. E a mais importante, irmãos, a mais importante, já foi vencida por nós na cruz do Calvário. A mais importante por nós, o Senhor já fez quando Jesus subiu aquela cruz, verteu o seu sangue e se entregou por nós. Essa é a nossa maior salvação, essa é a nossa maior vitória.